Matheus, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje a gente vai ter um episódio um pouco diferente. Aí vai ser um bate-papo como podcast, mas vai ter algumas questões diferentes, como algumas cenas e um bate-papo bem interessante. Como vocês sabem, dia 27 de março agora vai ser a entrega do Oscar e todo mundo fala de melhor ator, todo mundo fala de melhor filme, roteiro adaptado, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre o world building. Nós vamos falar sobre 5 filmes que fizeram a categoria de fotografia e hoje iremos especificamente falar sobre o filme Duna. Estou aqui conversando com o Matheus, a gente já conversou aqui em alguns outros momentos, falando um pouco sobre a vida do escritor, falando um pouquinho sobre a prosaica, mas hoje iremos falar especificamente sobre Duna e eu trouxe aqui um escritor e um amante de Duna que nada melhor do que trazer alguém que manja pra caramba sobre isso para a gente bater esse papo. Então, vamos lá, Matheus. Só agora pra gente dar um apanhado geral assim sobre o filme, você que lê os livros e também assistiu o filme, nesse primeiro ponto do filme que a gente faz, que fala que é o filme um só que primeira parte. O que que para você acha que até o ponto que foi abordado faltou alguma coisa? Você acha que a sequência foi um pouco diferente? Como que é um parecer mais geral do filme em relação ao livro nessa primeira parte? Sim. Bom, acho que antes de tudo, né, Rafa, é legal ressaltar isso pro seu público, né, para quem tá ouvindo a gente, que o Duna, né, é uma série de, se não me engano, 6 livros publicados pelo Frank Herbert, né, ele tinha planejado 7 e morreu antes de terminar o sétimo, e aí o filho dele, que chama Brian Herbert, e junto com outro cara que é o Kevin J. Anderson, continuaram escrevendo sobre a saga, né, junto com alguns escritos que eles tinham do pai do Brian, né, o Frank. Eles continuaram publicando alguns livros, mas prelúdios, né, no passado do primeiro livro de Duna, né, porque a história do Frank segue de Duna em diante, né, então o que o Brian fez com o colega dele foi escrever livros sobre o passado, né. E aí, o primeiro livro, que é o Duna, chama só Duna o primeiro livro, ele é um paçoco de um livro, né, são acho que mais de 600 páginas, e o que o Denis Villeneuve, que é o diretor do filme que a gente está discutindo aí agora, fez foi pegar, acho que até um pouco mais do que a metade do primeiro livro, e colocar no filme de 2 horas e meia, né? A gente já esperava um filme bem produzido, né? E para ajudar a isso tudo, o Villeneuve, antes de sair o filme, ele deu uma entrevista falando que ele seria fiel ao livro, né? Que ele usaria o livro como uma bíblia para ele, né? Aquilo ali é a verdade para ele, então ele vai seguir o que está no livro. E de fato foi o que a gente observou, né? Tirou uma cena ou outra. E aí ele até tem uma entrevista dele também justificando as cenas que ele tirou. Tem uma cena clássica no livro, que é uma cena de um jantar que tem e tal, não sei o quê. E ele falou assim: eu adoraria ter gravado essa cena, ele tinha o roteiro dela, o script para gravar ela, mas como o filme já estava longo, 2 horas e meia, e era uma cena que não trazia novas informações sobre o world building, sobre os personagens em si. Então ele falou assim: é uma cena que, assim, apesar de ser legal, ela não traz informações necessárias, então vou tentar deixar aqui no filme só o que é necessário, né? E se você for ver outros avaliadores aí de cinema, né, pessoal que estuda mesmo a arte de cinema, eles falam justamente isso, que o filme não tem cena de graça, né? Todas as cenas ali têm um propósito de estar ali, né? Então isso é muito interessante, tanto para a experiência de cinema quanto para a experiência de quem lê o livro e queria algo fiel, né? Sim, até uma questão interessante você falar sobre cenas, não vou dizer avulsas, mas em grande parte do filme, né, a gente vê que tem um filme de 2 horas e pouco, e muitas pessoas falam, nossa, mas que filme arrastado. Então, mas a proposta do livro é uma questão de ambientalização, principalmente esse primeiro livro. Então, chegar assim, jogar de cara todas as informações de uma obra que inspirou Star Wars, Game of Thrones e várias outras obras de world building gigantescas, então ambientalizar seria bem complicado. Eu acho que até tem duas questões, 2 pontos que eu vejo hoje aí nesse comentário que você citou do filme ser arrastado, Rafa. Uma delas é que a gente está numa época de marvelização aí, né? Que tudo é tiro, porrada e bomba e piadinha, né? Então, assim, respeito, cada um tem o seu gosto e tal, não sei o quê, mas nitidamente, se você tá procurando isso, né, porque você viu que é um filme de ficção científica e viu algumas cenas de ação ali no trailer, não é isso que você vai encontrar ali, né? Ali é um filme realmente focado na construção dos personagens, no world building em si, em discussão de religião, em discussão de sociedade, né, de exploração e tal. Então não é um filme estilo Marvel, né? Não é isso. Então esse é um dos quesitos que eu acho que faz a pessoa refletir, falar, é um filme arrastado, né? Realmente, se você está acostumado com um filme de ação, né, o tempo todo e tal, não é isso que vai encontrar aqui realmente. E a outra questão é que o diretor é o Denis Villeneuve, que para quem não conhece, faz filmes arrastados, é o estilo dele, né? Ele tem
e é só, pra mim, todos são excelentes, todos os filmes dele que eu já vi são excelentes, acho que eu deixei de ver só o primeiro, que também elogiam muito bem, mas tirando ele, todos os outros são filmes com essa característica mais lenta, mais, vamos dizer assim, um pouco depressivo, esse ar meio, sabe, que alguma coisa vai dar errado a qualquer momento, né? Então ele tem essa característica, esse ambiente mais lento, mais sombrio, assim, nos filmes dele. Eu gosto pra caramba, mas entendo, lógico, que não é o gosto de todo mundo. Exato, porque eu chamo de arrastado que a galera vai colocando, mas eu vejo principalmente na cenografia dele, não algo arrastado, porque pra mim arrastado é aquilo que você não vê a hora de acabar logo. Eu acho que Aham. o Villeneuve ele tem uma pegada mais contemplativa de Uhum. introspecção. Sim. As cenas bonitas, você fica querendo ver aquela grandeza daquilo tudo, né? Exato. Ele gosta Aham. de deixar aquela jogada de câmera bem lenta para Aham. poder você ver tudo e assim poder Sim. sentir ao máximo o que o personagem está sentindo, o que o A ambiente quer exato. trazer. Eu acho que é um dos motivos de Duna ter entrado na categoria fotografia. Claro que o ambiente é lindo pra caramba, a cenografia é linda pra caramba, só que você pode ter filmes maravilhosos que não entram na fotografia, por quê? Porque ele não traz essa função do ambiente mais bem colocado, como você Uhum. colocou. Por Uhum. exemplo, na cena do jantar, pode até ser interessante para você entender alguma relação de algum personagem, mas se é algo Uhum. mais por descritivo, realmente. Uma coisa que você comentou aí sobre esse ar contemplativo e tal, né? E um detalhe extra, né, que não sei se todo mundo sabe, é que o filme ele foi filmado para telas IMAX. Não sei se vocês sabem, a tela IMAX é uma tela monstruosamente maior do que a gente está acostumado no cinema, né? Ela aumenta muito para cima, é até um negócio diferente do que a gente está acostumado, né? Porque hoje a gente está numa tendência mais wide, né, de ver as telas mais abertas, né, laterais, e o IMAX o que ele faz é dar um boost aqui, né, para cima e para baixo. Assim, ele foi filmado para isso, só que sem perder informação para quem vê no cinema normal, né? Não tem nada que você perdi um detalhe aqui, não. São só imagens maiores mesmo. Então você consegue ver o deserto muito maior, né? Ou personagens, vamos dizer, o personagem que você via só o tronco dele, você consegue ver agora a perna, né? A parte mais embaixo. E eu tenho alguns colegas que foram ao cinema ver a versão IMAX, né? Se dispuseram a pagar um pouco mais pela experiência. Aí tem duas coisas também que a gente fica refletindo, né? Uma era que a gente vinha de pandemia, então os cinemas estavam fechados, então já tinha muito tempo que a gente não tinha essa experiência de ir ao cinema, né? Então isso pode ter dado uma impressionada, claro. Mas a outra questão é que é o IMAX mesmo, de fato, que é uma tela imensa, e o som da sala, acho que é diferenciado também, ele é maior, se não me engano. Então, assim, eu tenho colegas que falaram assim que foi uma experiência incrível, assim. E é legal porque você percebe que o filme, ele muitas vezes fala sem falar nada, tanto que mostra talvez um narradorzinho no fundo, né, a Zendaya comentando alguma cena ou outra, ou o Paul comentando algumas cenas outras num momento de devaneio, mas caso você tire o áudio e deixe apenas o visional, você consegue perceber muita coisa que está acontecendo. Por quê? Por causa dessa questão, tanto do diretor quanto das funções que ele colocou para as cenas e não colocar cenas a mais nesse quesito. Uma coisa que eu acho bem legal quando a gente fala sobre as. Porque basicamente a gente tem contato com. Não vou falar raças, mas três grandes etnias dentro dessa primeira parte, né? Que é os Atreides, que chegam no planeta depois, os Fremens, que estão no planeta, são os habitantes do planeta, e aquela terceira raça que eu sempre confundo como se Harkonnen. pronuncia, que é o Raikkonen. Eu sempre chamo de Raikkonen, parece o método Harkonnen. Harkonnen, que era a galera que tomava conta antes, e você percebe que eles são bem distintos entre eles em diversos pontos diferentes. Aí eu queria, para a galera ter uma noçãozinha do que a gente vai falar, como que você vê, de uma maneira geral, os Harkonnen, que são os caras que são os ditadores que tomavam conta do começo, um apanhado mais geral? Sim. Antes de tudo, também eu acho que é legal para poder contextualizar para o pessoal, é que Duna, lógico, né? Provavelmente você está aqui ouvindo sobre Duna, você já sabe alguma coisa sobre Duna, mas se você não sabe o básico, é legal dizer que Duna se passa muitos anos no futuro, né? O que acontece existe um imperador que governa tudo, né? Governa todos os planetas, só que ele existe também casas menores, são casas importantes, mas casas menores, que governam planetas inteiros, né? Então, o que está acontecendo nessa época é que existe o planeta Arrakis, né? Que é esse principal, o planeta desértico, né? Onde se passa a história, que também é chamado de Duna.
Ele tem esses dois nomes, o nome original é Arrakis, mas o pessoal chama ele de Duna, como se fosse um apelido do planeta. E quando começa a história, os Harkonnen estão a mando do Imperador, controlando o planeta, né, governando esse planeta, porque nele tem a produção de especiaria, que aí a gente pode até falar mais pra frente, mas tem uma produção de uma matéria-prima ali muito importante, então o Imperador, ele seleciona uma casa, que é a Casa Harkonnen, para poder tomar conta ali do planeta Arrakis, né. É lógico que no começo do filme existe uma troca, né, o Imperador manda a Casa Atreides trocar de lugar com a Casa Harkonnen, e aí vai desembolando a plot da história, mas só para contextualizar isso, né? Então existem casas importantes e existe o imperador que manda em todo mundo. E essas casas grandes, elas ficam lá no planeta para governar o planeta, né? E aí sobre os Harkonnen, mais especificamente, eu tenho um pouco de ressalva, né, no livro em si, e eu acho que o Villeneuve ele adaptou magistralmente para o cinema, para os nossos tempos atuais, em relação à Casa Harkonnen em si, porque no livro ela é muito mais caricata, ela é muito mais eu tô aqui só pra fazer o mal, sabe? Tipo esse vilão clássico, antigo, que hoje não pega muito bem, né? A gente gosta de vilões mais bem trabalhados, vilões que têm uma complexidade, né? E eu senti isso no Barão, por exemplo, né? Que é o líder da Casa Harkonnen. Eu senti isso neles, apesar de eles serem ainda, mesmo no filme, né? E aí eu acho que é o Villeneuve tentando respeitar as origens do trabalho original, né? A casa ainda é um pouco disso, você vê assim, todo mundo vestindo de preto, né, toda aquela coisa mais sombria zona, você vê que eles são mais mauzões, né, tem traições ali no meio da parada, então isso ainda se manteve, né, mas claro, tudo com um propósito, né, nada ali é só porque eu sou mal e vou fazer isso porque eu sou mal, não é isso, né, tem um propósito, tem uma razão por trás dos anseios ali da casa Harkonnen, mas eu achei que o Villeneuve conseguiu fazer uma tradução legal, conseguiu deixar eles mais reais, assim, pros dias atuais nossos. Perfeito. E o legal, assim, no livro, né, não sei se tem isso, como você falou da questão do caricaturado, mas no filme eles são, assim, tanto meio bestiais, tanto no comportamento, como você vê que alguns traços são puxados mais pro bestial, né? Onde você vê, Uhum, tipo, o Barão, por exemplo, grande, com todas aquelas partes biônicas, tem aqui uhum. toda aquela deformação, até mesmo o O sobrinho, o sobrinho neto, dele, o filho, o sobrinho, a besta né? Raban, né? Que é o cara que vai passar as notícias e tudo mais. Eles têm esse ar mais bestial com Sim. assim. No livro traz também essa pegada? Ele me passa essa sensação. É claro que leitura cabe interpretação, cada um entende do seu jeito, mas eu tenho essa visão do Barão no livro, né? É um personagem assim que eu sou mal porque eu quero ser mal e tal. E ele meio que fica dando ordens pro sobrinho dele, que você vê que é um que tá ali meio que de fantoche, sabe? Que é um cara mais bobão, que obedece e tal. Vou fazer as vontades do meu tio aqui, porque ele é o chefe da casa e tal. Então a impressão que dá no livro é essa. E eu acho que no filme o sobrinho ainda ficou com essa sensação, eu tive essa impressão, não sei se você teve também, de que ele é mais um bobão ali obedecendo, né? Só que todos eles sim violentos, né? São todos muito brutos e isso também acontece no livro também. E é legal porque quando fala essa questão de brutos, você percebe tanto na fisionomia deles, na Uhum. forma de se portar, De tanto que até no falar, filme né? de falar, tanto que Uhum. na cena que pelo amor de Deus, se vocês não assistiram Duna ainda, né, pausa o vídeo e vai assistir, mas pelo Depois amor de volta. Deus, né? Exato. Tanto que na cena que tá lá o líder dos Atreides lá todo pelado já, Uhum. praticamente dopado pra morrer, o cara, ele come meio como porco. Ele vai, come com a mão e fala e faz todo. Você percebe que tem esse ar bem Uhum, animalesco em uhum. É uma cena tudo que bem eles grotesca, fazem. assim, dá até um pouco de nojo, assim, de você ver aquela cena. Sim, exato. Tanto que. Ele lambendo beiço, eu acho que dá um barulho de boca, assim, lambendo beiço, uma coisa bem, Sim, bem bem porco, animal. assim, né? Enquanto Bem animal. fala, então ele tá comendo, ele fala, não, tua mulher morreu, teu filho morreu, Uhum. você vai morrer agora, sua casa acabou. E Ele falando que é mal sem a escrúpulo, verdade. sem escrúpulo, né? Exato. E você percebe isso em vários pontos. Tanto que parece que é uma construção, né, se você for pegar alguns os vilões de realmente dos anos 90 para trás, eles são Uhum. mal por mal, mas eu gostei Sim, bastante desse formato que eles continuam sendo maus por maus, mas sim. põe umas camadinhas por baixo, Uma um camada grotesco sombria que eu aqui, acho que valeu demais ali. sim, uma camada um pouco de grotesco aqui, Uhum. um gorezinho ali, Isso. né, um pouco mais ali e tal. E é interessante que não mostra muito da casa deles, eu digo, né, Uhum. do planeta, pelo menos nesse momento, talvez num filme 2 ou 3 ou 4,
possa ter mais informações de onde eles vêm, como que é. Não sei também se o livro aborda o planeta deles especificamente, mas as cenas que aparecem, você vê que tá sempre na chuva, o pé direito é muito alto, como aquela questão de grandeza, tanto que até o próprio Barão sempre usa Levitando, né? tá sempre levitando pra galera sempre olhar pra Ele de cima quando estiver cima, falando com exato, ele. né? Essa questão do respeito, né? De impor respeito, né? Sim, e é legal porque assim, são pequenos detalhes que vão construindo na hora da descrição do personagem, da descrição do ambiente. Se você for escrever um livro, eu acho que é muito interessante você utilizar desses filmes Recurso. que tem essa categoria como premiação para você ver Uhum. algumas formas diferentes na hora de Legal. descrever aquilo que você quer. Tanto que Baita você dica. pode colocar isso, exato. Né? As dicas são pegar assim, mas são mídias diferentes. Não, você pode colocar que a pessoa se aproximou tanto da outra, fazendo com que ela levantasse a cabeça para Uhum. mostrar essa questão. Uhum. Antigamente na Idade Média, galera, alguns reis utilizavam de sapatos plataforma para parecerem mais altos do que eram mesmo. Então Uhum. é bem interessante. E é legal dessa cena também específica é que você vê que tá todo mundo de um lado e só o Artrade cadeira Sim. caído, realmente, tipo assim, é aquele sentimento de exclusão total, Sim. tanto que a câmera tem que ficar sempre Uhum. se movendo para lá e para cá para que veja os dois. Sim. Você falou E sobre, só para não perder o fim aí, que você falou sobre o planeta deles, e se não me engano, o planeta dos Harkonnen, que é Jed Prime, acho que chama, ele não aparece no livro, não me lembro pelo menos. No primeiro livro, quase certeza que não aparece. Na verdade, no Duna tem também um pouco, né, no planeta Atreides lá, que é Caladan, né, que é no começo lá, aquilo realmente mostra um pouco mesmo, mas o livro não foca no Jed Prime, né. E eu achei que ficou muito bacana também o que o Villeneuve foi mais uma das adaptações do Villeneuve para poder mostrar o ar sombrio da família sombria, né? E aquele negócio que você falou, tá sempre chovendo, tá sempre escuro. Aí entra um outro detalhe, os Harkonnen são todos pálidos, né? São todos brancos ali, careca, né? Daquele jeitão deles. Provavelmente porque não tem sol no planeta deles, né? E tal. Mais uma construção de mundo aí que ele colocou sem falar, sem precisar de explicitar nada. exatamente, então assim, e é legal porque são algumas cenas bem pequenas, tipo, chega lá uma das irmãs, lá as irmãs Bene bruxa, Gesserit. Bene Gesserit, e chega e faz o acordo com o Barão. Quando ela sai, depois que eles fecham o acordo, o Barão ele começa a Uhum, levitar e fica gigantesco, do uhum, tipo, estando até meio que fazendo uma alusão de que ele é uma divindade, onde você vê que a sim. câmera vai subindo e o pé direito acompanha, até Uhum, não querer mais. Então, eu uhum. acho que são pequenos elementos bem interessantes, até mesmo mostrando esse ar tribal, esse ar Isso. bem grotesco naquela Bruto, cena né? pré-guerra, que eles estão Uhum. lá com os caras todo de cabeça para baixo, onde o sangue dos caras eles Uhum. usam como tinta tribal. Também Então não são. tem isso no livro, é mais uma colocação do Villeneuve bacana aí de background, né? Tem uma muito bacana, que eu, na verdade, quando assisti a primeira vez, eu não peguei. Na verdade, nem na segunda, foi alguém que comentou comigo, eu falei, caraca, eu não tinha me dado conta que era isso mesmo, né? Tem essa questão, né, pro pessoal de casa, de Duna, eles não usarem mais armas de disparo, né, de tiro, porque eles têm um escudo protetor que impede coisa muito rápida de entrar no seu escudo protetor. Então, em volta do seu corpo todo tem um escudo, né, magnético, sei lá como é que ele é. Então, se eu der um tiro aqui, a bala vai parar no escudo e vai cair, né? Não vai entrar no seu escudo, não vai te acertar. Então, eles param de usar armas de fogo e voltam a usar armas de aço, né? Metal, né? Espada, né? Faca, né? Então, aí existe uma cena que eles mostram isso sem explicar basicamente também, né? Ele mostra o Paul Atreides ativando o escudo aqui, que ele tem um controlezinho aqui no pulso dele, né? Ele ativa o escudo e ele mostra ele testando o escudo com a espada dele, né? Então ele bate rápido aqui e trava. Quando ele bate rápido, ela trava. Aí depois ele bate devagarzinho e ela entra. Então, assim, é outra coisa. Ele não precisou de te explicar nada, não falou nada, ele te mostrou o escudo funcionando ali na prática. Essa, na verdade, eu até peguei. A que eu não peguei foi a cena que o Paul Atreides ele é atacado por um dardo meio que de um infiltrado Harkonnen que tá na hora que eles chegam em Arrakis, né? Tem meio que um dardo, meio um inseto, assim, controlado à distância por um cara infiltrado dos Harkonnen. E o Potter está no quarto dele e ele não tá usando o escudo, ele mostra que o escudo tá longe, então, ou seja, se vier um negócio rápido, vai pegar ele, né? Só que o cara não sabe, o cara que tá controlando o inseto para atacar ele, não sabe que ele tá sem escudo. Então o que o cara faz? Ele joga na direção muito rápida e na hora que chega perto ele dá uma freada, porque ele sabe assim, se ele tiver com escudo eu tenho que frear.
Então o bicho fica paradinho aqui na frente dele. Eu não tinha me dado conta por que o bicho parou aqui na frente, porque na hora eu fiquei sem entender. O bicho parou porque ele tá deixando lento para poder entrar no escudo, porque ele tá achando que tem um escudo ali, né? E na verdade não tem. Então na hora que ele acelera depois de novo, aí o Potter consegue se desviar do negócio, né? Mas é uma segunda forma dele estar te mostrando ali como é que funciona o escudo, né? Mostrando como é que as pessoas atacam com projéteis, né? Que tem que ser uma coisa, tem que dar uma freada antes, depois acelerar. Então, assim, são detalhes que, sem explicar, sem passar o infodump, ele mostra para você e você vai pegando. E é interessante porque, assim, quando você vê sem prestar atenção, que é aquele famoso assistir filme só que mexendo no celular, né? Uhum. Mas você pensa assim, mas, puxa, será que não seria um Deus Ex Machina o cara poder se desviar de um projétil? Não. Por quê? Porque existe uma explicação lógica do cara ter desacelerado, Exato. dando a chance dele Uhum. perceber e desviar? Ele já sabe que Sim, tá e tal. mas é aquela questão, eu não vou arriscar de dar um puta tiro, quebra a máquina, sendo que porque o escudo explode. Então, são novamente a questão do porquê da história acontecer de tal forma, sem explicar claramente. Não, porque eu vou fazer isso, aquele outro. Ele vira pra câmera e Já explica. pensou se depois da cena o Paul Atreides parasse e explicasse, não, ele tentou me acertar, mas ele não sabia que eu tava com o escudo, e aí ele desacelerou e parou, sabe? Ia ficar um negócio chato, né? Ia ficar um negócio contando pro Sim, ia aparecer uma espectador. Dora Aventureira. Do Eu tipo, não sei como é que amiguinhos, é. amiguinhos, será que. Por que ele não conseguiu vencer a gente? Ah, É, porque ele desacelerou porque ele não sabia que eu exato, estava sem escudo. exato. Virou Dora Aventureira, acho isso grotesco pra caramba. Então, aproveitando e falando um pouco sobre os Atreides, se você pega toda a. Falando um pouquinho sobre o mundo, o planeta deles, eles têm uma pegada um pouco mais medieval, se você for parar para dar Sim, uma sim, olhada. com certeza. Cerimonial, mesas Aham. grandes, café colonial. É uma estrutura, como é que chama, né? Na época medieval, como é que era? Feudal, praticamente, né? Existem o dono das casas, são os donos dos feudos, né? Não são as pessoas mais líderes de um modo geral. O país tem um líder supremo, que é o imperador, né? E tem os outros feudos menores, que são as casas maiores, né? Sim, e a montagem deles, se forem ver, sempre é amplo, só que não é Uhum, grande. Né? Que uhum, se for pegar para ver antigamente, alguns castelos medievais, eles não eram tão altos pela dificuldade da uhum, tecnologia de deixar muito alto, mas eram uhum. sempre muito largos, várias Sim. torres, várias moradas, e você percebe isso nele, que apesar de ser amplo, não tem muitas paredes que eu digo, não tem muitos muros, mostrando que é um planeta mais pro Pacífico, né? Sem falar muito. Tem lá os prados verdejantes, tem Uhum. nuvens, tem o A céu, água. a água, tem todo o céu azul, tem todo um Isso. negócio, rios e fartura. Então você Uhum. percebe essas pequenas pontuações na. Exato. E o interessante é que você for pegar os Artrades, quase tudo é na base da madeira. Os móveis são de madeira, Ah, verdade. tudo é mais pro rústico. Claro que Uhum. se for ver, as naves são de metal, como qualquer outra Claro. parte tecnológica, só que eles têm esse elemento mais rústico de, da madeira, toda essa questão Uhum. relacionada a alguma coisa mais ao Medieval, né? precioso. Se for Uhum. pegar o metal, a pedra, o cara bate, faz. Claro que tem coisas lindas de metais, só que trabalho de madeira sempre é uma coisa um pouco mais delicada, Uhum. trazendo também essa delicadeza que traz os Artrades comparados com, por exemplo, os Harkonnens, que são mais grotescos na pedra, no metal e tudo Sim, sim. mais. Aí, se você for parar pra ver também, que eu achei bem interessante, são algumas cores adotadas. Os Artrades usam mais pro verde, trazendo todo Isso. também esse simbolismo, os Harkonnens mais pro preto, os Framings também se baseam na cor da Duna, mais pro amarelo, laranja, Uhum. apesar do traje ser preto Preto lá, também. Aham. Traje né, estilador. mas tem todo um porquê físico-químico, né? Você, como engenheiro, sabe que apesar do preto absorver calor, se for pegar, tem a troca de calor que utiliza esse preto também. Que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Uma coisa que eu achei interessante, queria saber a sua opinião. No começo do filme, quando começa tudo, tem lá dizendo lá o letreiro falando que os sonhos são mensagens vindas Das do profundo, profundezas. profundezas, né? E tem todo aquela voz Aham. meio cavernosa. Que é a voz, é a mesma voz, se não me engano, é a mesma frase, se não me engano, que tá sendo dita na hora que os exércitos estão
estão sendo preparados lá, né? Que eles estão contratando o Sardaukar lá e fica um cara lá de cima lá falando também. Acho que ele fala a mesma mensagem. Mas isso pra mim é uma piração. Eu não sei interpretar isso com clareza. O que ele quis dizer com isso pra Duna. É que Duna tem muito disso de sonho, né? Que Paul Atreides ele tem as visões e tal, então ele sonha com as coisas, né? Mas aí, isso não tem no livro essa frase, né? Que sonhos são mensagens da profundeza. Mas eu acho que ele quis fazer aí uma jogada justamente com a presciência do Paul Atreides. Aí, uma coisa que eu achei bem legal é que, se você for pegar pra ver, antes de começar o filme, quando ainda tá naquela parte mais nebulosa do Paul tendo aquelas alucinações, aquelas projeções do futuro e tudo mais, se você parar pra prestar atenção, o filme ele é gravado em Full HD Master. Só que essas primeiras cenas, elas são bem nevoadas, Aham. uma palheta assim bem Acho que mais. todas as cenas de presciência dele são assim, se não me engano, né? Sim, pra quê? Pra trazer tanto aquela ideia de Não é a nebuloso, vida real que tá acontecendo aqui agora. não é a vida real, não estou entendendo, não consigo identificar as coisas, juntamente assim, trazendo essa questão dessa palheta mais saturada, de você não ter aquele desfoque nas Exato. câmeras. Acho É isso um bem. recurso bom de cinema, né? No livro a gente não tem muito disso, dessa forma de fazer isso, né? Dá pra você descrever ali, ele tava meio visão nebulosa, poderia falar algo assim, mas no cinema é um negócio que você deixa já sem precisar de falar nada, né? No livro, eles explicam mais ou menos o porquê o olho dos Framings é azul? É pelo consumo da especiaria, isso com certeza. Agora, o que quimicamente, organicamente faz virar azul, eu não sei dizer, né? Se tem um processo ali, isso não é explicável. Eles falam que pelo consumo da especiaria, o olho vai ficando azulado. É porque eu pesquisei um pouco sobre a especiaria que eles falam, que é o melange, uma coisa assim. Melange, Melange, né? melange, é. Melange. E fala realmente que os olhos deles são azuis pelo alto consumo da especiaria. Que, pelo que eu entendi, tá muito mais o consumo indireto pelo ar, né? Porque eu não vi eles consumindo mesmo. Seria mais É, numa questão de tá na areia e eles consomem meio que indiretamente. tem isso e tem consumo também. Por exemplo, os próprios. É porque a especiaria ela é consumida no universo inteiro. Os navegadores da guilda, que são o pessoal que pilota as naves, né? Eles precisam de consumir a especiaria justamente para poder ter a condição de fazer a viagem espacial, vamos dizer assim, sem se colidir com um meteoro no meio do caminho. Tá dizendo? Ele tá com a nave aqui, ela vai estar em super, ultra, mega velocidade, então ele já consegue traçar o percurso porque ele tem mais ou menos noção do caminho, o que ele vai encontrar, onde vai ter meteoro e tal, então ele já sabe onde é que ele tem que desviar. Então os navegadores da guilda eles precisam de consumir a especiaria para poder conseguirem tornar a viagem interestelar, né, a viagem espacial possível. E existe o consumo dela também no planeta, tá? Os próprios Fremen também consomem, as Bene Gesserit, todo mundo consome. É uma parada que estende a vida, então ele tem vários benefícios, assim. Realmente eles não mostraram no filme, e no livro também, se não me engano, não tem nenhuma cena, assim, clássica de mostrando eles consumindo especiaria, nem nada. Eles falam, minha dieta tá à base de especiaria, eles colocam isso assim, entendeu? Existe uma cena que vai ter no filme 2, que eu não vou entrar em detalhes aqui para evitar o spoiler, porque aí realmente as pessoas não viram, não tem condição de ser evidência, só quem lê o livro mesmo, mas que mostra um consumo de especiaria mais ao pé da letra, sendo... Mais direto. Aham. Porque eu fiquei até pensando assim, for pensar, geneticamente falando, um olho mais claro é horrível pro deserto. Uhum. Tanto que aquela região, o olho é mais escuro para que não tenha Uhum. tanto Todo refração da mundo ia precisar luz. de usar óculos, né? Exatamente. E eles têm não apenas a pupila azul, mas também toda a parte da óclea, que Aham, é a parte parte branca, branca. Aham. também seria azul. Aí, Apesar de ser um azul mais vendo. escuro também, né, Rafa? Não sei se... Sim, mas daí eu pensei um pouco deles de fazer meio que uma associação. Algumas pessoas, algumas drogas modificam a cor dos olhos, Uhum. né? Então assim, a pessoa, tá o olho vermelho, você, né, usou uma tá, ok, usou Uhum. sei lá o quê. Então, um elemento Aham. também que eles poderiam utilizar para não ficar muito escrachado, de eles estão viciados, porque Uhum. essa especiaria ela vicia também, Sim. né? Então, talvez também para fazer alguma leve alusão Analogia à droga, né? a esse vício sem tanto ficar muito claro com aquele vermelho forte e colocar um quê fantástico. Achei que poderia ser Exato. uma forma de causar essa, Eu essa nunca leve. estudei texto algum do Frank Herbert falando sobre isso especificamente, não cheguei a ler, nem sei se ele tem alguma explicação para essa, pro porquê do azul, né?
Mas é isso aí, eles consomem, enquanto consomem, o olho vai ficando azulado. Até é uma coisa que vai ser mostrada com certeza. Acho que mostra já no primeiro, numa das presciências do Paul. O Paul não tem o olho azul no começo Olho castanho. no Duna 1 inteiro, ele não tem olho azul, né? Mas tem uma visão dele que ele tá na nave com a Chani, numa nave assim meio que saindo do planeta, e ele tá com o olhão azul. Então, assim, Sim, dá a entender que acho que a cena de. Uma cena que tem ele lutando também no deserto, que é a presciência dele também. Acho que tem hora que ele abre o capacete sim, mostra ele de olho azul também. Então, assim, mostra, sim. ele vai começar a consumir especiaria e vai ter o olho também escurecido. A genética fala que mesmo quem tem olho castanho, existe uma base azul por debaixo do castanho, tanto que uma das formas de você mudar a cor é fazer uma cirurgia que você vai queimando a cor castanha, mostrando esse azul por Deixando o que tem por debaixo. trás. Então, vamos dizer assim que, biologicamente falando, existe um porquê químico aí de talvez Legal. ir desgastando a cor do olho da pessoa até ficar aquele É, azul não sei mais se o Frank Herbert característico. chegou a estudar a fundo desse Não, jeito não, aí, não. mas. Com certeza não, mas é aquela coisa, a gente tá aqui para dar uns Claro, claro. porquês, por que não, né? Uma coisa que eu acho bem interessante desse filme, obviamente fazendo também alusão à força, que é a voz. A voz. E eu acho que ela é algo assim de extrema importância, acredito que na saga meio que como um todo. Sim. Né? Talvez pela inspiração que a força teve, tem essa importância na Uhum. saga como um todo. Nesse primeiro filme, eles falam mais ou menos como ela funciona, né? Uhum. Dizendo que é aquela questão da imposição, da toda a Uhum. energia e tudo mais. Mas no decorrer do livro, existe alguma explicação? Porque, por exemplo, no Star Wars ele fala que existe umas células do corpo É, que tem não, um não, e não tal. é algo tão, como é que eu posso dizer, tão subjetivo igual a força. Ela é até mais sentido pra mim, a voz, do que a força em si. E eu gosto disso pra caramba, eu já comentei em outros, acho que talvez com você mesmo, no dia que a gente fez a nossa entrevista sobre meus livros favoritos e tal. Eu gosto muito do Nome do Vento, não sei acho que o Rafa não chegou a ler ainda, mas o Nome do Vento é um livro onde a magia do livro, ela tem uma questão física por trás que em alguns momentos você fala assim, pô, parece que isso existe, né? Por exemplo, no Nome do Vento, você consegue tirar a energia, calor do seu corpo para poder acender uma vela. Faz sentido, eu tô tirando energia de mim para colocar em outro lugar, é uma transferência de energia, né? Então você fala assim, caraca, né? A magia, ela é quase que, não é magia, é um negócio real mesmo, faz parte da física do universo, né? E a voz no Duna é um pouco disso, que eu acho bem bacana também. A voz no Duna era como se fosse, para mim, eu entendo ela como uma hipnose. A pessoa consegue hipnotizar a outra falando, trocando, né, fazendo ela entrar num estado de transe, né, e conversar com ela, colocando ideias na cabeça dela. A voz é um pouco isso. Só que eles trouxeram ela uma coisa mais imediata, sem você ter que preparar a outra pessoa, né? A voz, e eles citam isso no livro mesmo, que ele tem um controle da frequência que ela tá saindo, né? Tem todo um preparo, é todo que ela é estudada e praticada para você conseguir. Eles até mostram isso no filme também, né? O Paul falhando algumas vezes em tentar, depois ele faz e consegue fazer a mãe dele obedecer ele, né? Então, ela é basicamente isso. Eu vejo ela como uma hipnose, onde você controla a frequência, o timbre, a imposição, a altura, né? O pico da sua voz, de forma que ela entre na cabeça do cara e faça aquilo se tornar uma realidade para ele. Sim, né? Até pegando assim, provavelmente o cara que escreveu, né, talvez não tenha esse conhecimento, mas hoje, dentro de física quântica e outras questões, falam sobre a questão por que uma cantora de ópera consegue estourar um copo de cristal? Porque Uhum. ela entra em ressonância com o copo, fazendo É, com que o copo exato. vai se ampliando. Então pode Uhum. existir também essa questão de existir uma frequência absoluta cerebral Uhum. aonde a pessoa entra em contato com essa frequência e tenha mais acessibilidade ao Exato. subconsciente dela. Olha que loucura, né? Então, cara, É, e é legal isso, velho. Tipo, e é sim, eu uma acho coisa. massa demais. Nossa, e se for ver, é um negócio besta que serve pra pessoa fazer o com que o outro quer. Porque eu preciso que aconteça isso, então o protagonista faz aquela coisa. Mas tem um porquê tão legal, um porquê assim Uhum. tão faz sentido Sim. que por que não usar, né? Se a Uhum. pessoa sabe que um tiro faz isso, então usa uma arma. A pessoa sabe que um escudo faz tal coisa, então usa. Se o conhecimento existe, você usa. Até faria não sentido se ele não usasse. Uhum. E aí alguém pode até pensar assim também, nossa, não, mas a voz então é overpower demais, né, e tal. E aí você vê que ele coloca umas soluções simples, né? Tem um personagem que é surdo, então o cara não é afetado pela voz, né? E tem tampa a boca dela, não deixa ela falar, né? Então ela não vai conseguir.
É um Não pouco vai conseguir besta, ver né? isso, exato. Põe uma mordaça, resolve, ou Uhum, tampa mesmo, ou até mesmo, por exato. exemplo, existe no Duna, e existe também hoje em dia, que se chama aquelas cúpulas do silêncio. Você coloca aquela cúpula de silêncio, o Uhum. cara pode ter a voz que tiver, não vai Não passar, entra o porque som ali. existe um Aham. negócio ali. E um outro ponto que eu acho bem legal é a forma da sociedade framing, que é o que mais mostra, pelo menos no Sim. filme, é a sociedade framing como um todo. A parte de Uhum, cultura, religião, até você falou sobre a religião também é discutida, a política uhum. também. Acredito que durante toda a saga do livro aborde bastante essas Essa- questões, principalmente deles, porque eles que são o ponto de conflito Uhum. da É o história, né? principal da obra, né? E eu gostei bastante dessa alusão deles terem uma pegada meio que Oriente Médio. Uhum. Isso tem no livro também. É a Sim. inspiração do Frank Herbert mesmo. E é legal porque parece, tinha um povo que dominava aquilo, aí veio um outro povo e dominou aquilo, fazendo bastante alusão a algumas guerras do Golfo, guerras do Oriente Médio, uma Sim. crítica social. Explorando ali um planeta. É europeu chegando no Brasil, é isso, né? Pegando os índios aqui, né? Roubando a cultura e tal. Né? A galera nas Índias pegando Uhum. especiaria, a galera no Exato. Oriente Médio querendo pegar Isso é o que o mais tem na petróleo. humanidade, né? Desde o Exato, princípio. e é uma crítica social que você pega de uma forma que fantástica, né? Porque são seres, né, de outros planetas, mas é aquela coisa. Muitas vezes você viaja para um país e você se sente em outro planeta. Então é uma alusão assim rápida, fácil, que mostra essa crítica aí bem legal que eu achei tipo, bem interessante. E essa relação que tem, por exemplo, uma coisa que eu gostei bastante é que algumas culturas, principalmente tribais, Polinésia ou algumas mais antigas, alguns deuses, algumas divindades são, por exemplo, o vulcão é a divindade Mor, porque é o que mais tem de poderoso e imponente naquilo. O outro seria o Sol. Nos Framings parece que seria então o Verme, O né, que verme, seria Shai Hulud. essa entidade que beira a divindade dentro do coisa. E assim, no livro eles trabalham um pouco mais essa relação com o Verme, ou mais esse começo para dar um dinamismo no planeta? Eu acho que trabalha assim, cara. Tem essa relação de Liet Kynes, né? Porque Liet Kynes no livro é homem, né? Ali eles colocaram uma mulher pra interpretar a personagem, que é a planetóloga, né? Ela é uma planetóloga do Império. Então ela foi contratada e a especialidade dela é planetas, né? E ela meio que vai, de certa forma, se infiltrando ali na cultura Fremen, vai conhecendo como é que eles são, né? Ela que faz esse primeiro contato e tal. E eu acho que é abordado, sim, eu acho que mostra os vermes como sendo uma divindade, assim, de certa forma, do planeta. Né? Sim, porque se for ver, tem tanto a questão daquela dança do verme, para não chamar atenção, toda essa movimentação que eles fazem para poder domar os vermes, porque é falado, não é mostrado muito claramente, mas é falado que eles também pilotam os vermes, eles, né, Uhum. cavalgam É, os isso no vermes, filme mostra só no finalzinho, né? só no Na última finalzinho. cena, se não me engano. Sim, e tem toda essa biologia, cultura, religião, o verme escolheu a pessoa ou não escolheu a outra, né? Tem na profecia. Então eu acho assim muito legal como eles trabalham toda a parte de cultura, religião em cima de um ser que nesse Sim. caso é biológico, porque ele existe, né? Um Aham. verme gigante, e como você pode, na produção de cultura, na produção de um conto, assim, você utilizar de um elemento e com isso vai se espalhando todas referenciando esse ponto. Você comentou também da questão de montar eles, né? É uma coisa que não mostra muito no primeiro. Aqui eu vou dar um spoiler só porque é legal de ser falado sobre isso. É que o próprio Verme, a questão de montar ele, até nisso o Frank Herbert trabalhou legal, né? A questão de world building. A anatomia do verme, e aí acho que até vermes de modo geral devem ser assim, tipo minhoca, eles têm as cerdas, né? Que fala, né? Que são os anéis, assim, né? Em torno do corpo dele. E para montar um verme, o que eles fazem é usar um gancho, né, dois ganchos no caso, que eles encaixam nas cerdas para abrir as cerdas. Então, o verme, quando ele está com a cerda aberta, ele não tem a condição de entrar na areia de novo, que é onde ele vive, né? Porque, de alguma forma, a areia danificaria o corpo dele ali interno e tal, não sei o quê. Então, quando você está com as cerdas abertas, né, com o gancho ali puxando,
o verme permite que você fique só do lado de fora o tempo todo, né? Então aí você consegue controlar o verme por longos espaços aí na areia afora, né? As cerdas são mais os pelos, mas sim, seria mais Eu não sei como é que essas. chama os anéis ali em Ah, volta sim, dele. não, mas são anéis mesmo. Aham. Mas, porque, dependendo se for uma minhoca clássica, aquela sem pelinho lá que a gente usa na agricultura, tem por exemplo, o clitelo, que seria a parte mais grossinha. Mas, sim, de qualquer forma, você pode ver que eles utilizam da própria Se anatomia para inspirou fazer de alguma esse. coisa real para poder fazer, exato. E é claro, né? Tem toda a questão em inglês chama thumper, eu esqueci como é que chama em português agora, é o martelo arenador, eu acho que chama. Que é aquele instrumento Que que eles fica colocam para batendo, poder assim. ficar socando, para poder atrair o verme, que o verme ele é atraído por movimentos repetitivos, né? Então até por isso tem o andar dos frames, que ele é meio arritmado, né? Justamente para enganar o verme, né? Não atrair verme e tal. Sim, por isso que a cada X tempos tem que tirar as coletadeiras de Uhum. E especiarias, não consegue porque. ficar muito tempo porque ela tá fazendo barulho e tá atraindo o verme o tempo todo, né? Exatamente. Então eu acho assim bem legal porque você pega assim, tem muitos outros elementos que a gente podia pegar o filme dessas 3 horas e ficar Uhum. analisando cena a cena, mas eu acho que é bem legal porque você aborda diversos pontos, você trabalha toda uma questão sociedade, política, economia, cultura, biologia, tecnologia, construção de personagem, tudo isso, É e um muitas universo muito vezes complexo, né? complexo pra caramba e bonito de se ver Aham. e dá aquela vontade E de querer saber mais. por mais que seja complexo, tinha esses todos os assuntos aqui que a gente está discutindo, ele não é um filme que, vamos dizer, que afasta o público, né? Tipo assim, eu sei que tem gente que não gosta por ele ser um filme lento, tal, não sei o quê, mas ele não tem nada ali que, se você não gosta, se você não entende isso, você não vai entender o filme. Não, ele te dá toda a informação que você precisa para compreender a história. Não tem nenhum pré-requisito, não precisa de saber de nada. Do jeito que você vai ali, você fica imerso na história, né? Você, por exemplo, você não leu o livro, né? E você viu o filme e ficou envolvido, né? Isso que eu quero dizer, né? Você não precisa ter lido o livro para poder aproveitar a experiência do filme. Sim, e como a gente falou que como é um filme que não é um filme expositivo de explicação, você pega tudo isso que a gente falou No simplesmente vendo o filme. visual. Porque você percebe que, obviamente, que quando você já assiste pela segunda vez, você vai pegar coisas que você não pegou, obviamente, porque você vai estar prestando atenção em outras coisas. Sim. Mas você percebe e fala, nossa, aquela cena é muito boa. Quando você assiste de novo, você percebe que tem um elemento A da Uhum, câmera, A da luz, A daquele uhum, outro. Tanto que, falando até essa questão de câmera, a cena que tá lá, a mãe e o Paul, a Jessica e o Paul, eles estão dentro da tenda. da Tenda tenda destiladora que chama, né? e o menino está explicando um pouco sobre algumas questões, enquanto tá tendo a última cena do pai dele falando com o barão, que ele tá lá prestes a se matar com o veneno, e tá explicando, e corta a cena de um pro outro, até que acaba com ele abrindo o anel do pai, Uhum. você percebe que a câmera, enquanto vai mudando, ela começa a tremer, tremer, tremer bastante, mostrando esse ar de nervosismo, esse ar de ansiedade dos Nossa, personagens não com o tinha negócio. reparado Então, aí. assim, e você fala, puta, aquela cena é muito boa, porque, nossa, Uhum. aquele score de câmera, sei lá o que, tudo mais, o personagem, a história, o narrador. Então são vários elementos que você vai pegando e fala assim, putz, cara, eu não peguei. O meu cérebro pegou, por isso que eu achei foda pra Sim, o caramba. subconsciente vai pegando as O coisas. subconsciente pega. Então, muitas vezes você percebe, puta, por que essa cena é boa? Porque o cara colocou uma emoçãozinha aqui, uma descrição correta aqui. Tanto que, né, futuramente, quando o podcast dos criativos sair, a gente também fala sobre essa questão de utilizar a descrição da maneira correta. Podcasts E Criativos, segunda temporada, tá, gente? Porque a primeira já tem, vocês podem escutar lá no Spotify. vai estar na descrição o link da galera pra galera já ir ver a primeira temporada, são dicas de como escrever o livro, e essa segunda temporada tá show de bola, trazendo muita dica interessante, muito mindset Novidades. interessante. Fique aí Isso. que no dia da estreia eu vou chamar todos os criativos aqui pra gente bater um papo, falar um pouquinho sobre Boa. esse projeto. Então, galera, era isso. Eu queria, né, trazer um mindset diferente para vocês, pra gente agora aqui, se você já viu Duna, agora você pode rever com agora esses Um novos outro olhar, né? um outro olhar. Tem também uma reviewzinha que eu falo algumas outras cenas, também vou deixar no card na descrição para você ver o review de alguns outros trechos interessantes de Duna que a gente não abordou, porque são um pouquinho mais específicos lá do meu gosto. Mas
Caso você já tenha visto, caso queira rever de novo, e que se você ainda não viu Duna, acredito com certeza com que o que a gente falou aqui não vai atrapalhar em nada. E se atrapalhou alguma coisa, você já deveria ter assistido, porque esse filme já saiu faz tempo. Beleza? Então, Matheus, muito obrigado pela sua Obrigado a você, Rafa. participação e nós chamaremos aí em outras oportunidades. Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu! Valeu.